fermentação. Então, quem não quiser fazer, não precisa fazer, mas é super bacana de ver acontecer, porque a gente vê, inclusive, as bolhas, assim, formadas, né? Então, a ideia é que... Opa! A gente tenha a gente começa com trigo, então está tudo explicado. Essa é uma atividade que é super antiga, se acredita que começou junto lá com o início da agricultura, com a fermentação de grãos que eram cultivados, né? E eu coloquei aqui um passo a passo, aqui o pessoal chama de levain. Então, quando a gente obtém a massa, basicamente a gente usa trigo e água, só. Trigo e água, e tu deixa aberto, e vai alimentando ao longo de vários dias, até que tu começa a ver aquilo borbulhar por causa da atividade da fermentação, da Saccharomyces. E isso pode guardar, tem gente que tem por décadas a mesma levedura. Então, eu digo, dá até para dar nome, porque tu pode ter a mesma para sempre, assim. Tu pode fazer filhotinhos dela, idade presente, né? Então, é bem bacana. Então, aqui a gente chama de levain, em inglês o pessoal chama de sourdough. Sour é de ácido ou amargo, assim, que é um pouco do sabor da fermentação que dá no pão. E eu coloquei aqui um passo a passo, que é super bacana, de uma chefe de São Paulo, que se chama Neide Rigo, e eu conheço pessoas que já fizeram e seguiram o passo a passo dela, conseguiram fazer, e é legal porque ela colou aqui o que ela estava fazendo no Instagram dela. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver o que eu abri também? Alô? Não, professora. Não. Ah, tá. Então, vamos começar com a aula de hoje, que eu quero falar um pouquinho, quero mostrar alguns fungos. A gente vai falar hoje sobre macrofungos e sobre estruturas. E eu tenho aqui algumas coisas que eu selecionei para mostrar. Então, o que a gente vai ver dentro de macrofungos, a gente vai ver nesse semestre 5 grandes filos. Tá? Então, são 5 filos de fungos que a gente vai ver. A gente tem aqui, então, Basidiomycota e Ascomycota, e nesses 2 filos, então, a gente tem fungos que formam estruturas macroscópicas, que é o que a gente chama de macrofungos, Glomeromycota, que são fungos simbiontes, que se associam a raízes de plantas, que a gente chama de micorrizas. Aqui, Zygomycota, que são fungos que estão relacionados a açúcares simples, a gente vai falar de alguns exemplos desses fungos, e Chytridiomycota, que são fungos relacionados à água, fungos aquáticos, que têm esporos com flagelos. Então, a gente vai ver de cima para baixo. Hoje a gente vai começar falando de estruturas macromicroscópicas nesses 2 filos aqui, em Ascomycota e Basidiomycota. E antes de começar, então, com a aula em si, eu quero mostrar esse aqui, talvez vocês já conheçam, um Basidiomycota, que é um fungo bem comum, a gente encontra bastante degradando madeira, principalmente em regiões que tem abertas. Então, ele aparece muito em morão de cerca, e galhos em clareiras, que é Pycnosporus sanguíneos, que é uma orelha de pau. Que é uma orelha de pau, né? E ele cresce nesse sentido, e tem furinhos, tem poros na parte de baixo, que é onde são produzidos os esporos. Aqui a gente tem um outro, que é um cogumelo, né? Então esses todos já estão desidratados, que são coletas que não são frescas, né? Esse é um cogumelo do gênero Psilocybe. Ele tem lamelas, aqui não vai dar para ver, mas ele tem lamelas na parte de baixo. Aqui a gente tem um outro que tem lamelas, talvez nesse aqui dê para ver melhor. Esse aqui é Pleurotus, que é o gênero do shimeji, que a gente come.
Aqui tem, esse aqui é do gênero Acer, ele quebrou, vou mostrar então só a partezinha de cima, é um Phalalis, um fungo super bonito, também decompositor da serrapilheira. Essa massa escura ali, depois eu vou falar mais, são os esporos. E aqui tem um gasteroide. Então, todos esses são basidiomicota. Esse é um que a gente chama de gasteroide, que é um fungo que forma uma bolinha, tem um poro em cima. Vocês conseguem ver os esporos? E esse poro aqui é por onde saem os esporos. E aí tem dois aqui que são ascomicota. Esse que parece uma tacinha. Ele tá seco também. E esse outro bem pequenininho aqui, que a gente quase não vê na madeira às vezes, mas é um monte de bolinhas bem pequenininhas. E esse aqui talvez seja um hipoxilon. Né? E as bolinhas, vocês não vão conseguir ver, mas eu posso mandar uma foto mais de perto depois. Elas têm uma pontinha em cima também, elas têm um biquinho, e no biquinho tem o poro por onde saem os esporos. Então, o que é importante de a gente conhecer, da gente saber sobre fungos, né? E macrofungos e fungos em geral, de certa forma. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Sim, esse aqui parece do Stranger Things, né? Demogorgon. Esses aqui são todos... também se chama... Esse aqui se chama bufa de lobo, tem um monte de nome. Tem gente que chama... Eu tenho um outro nome comum que é... Ai, como é que é? Eu acho que é do interior do Paraná. Teta de cabrito, uma coisa assim, por causa do formato. Esses, eu acho que quase todos esses aqui são encontrados em Florianópolis também. Eles são todos de Alfredo Wagner. Esses foram todos coletados em Alfredo Wagner, mas também podem ser encontrados aqui. Talvez, às vezes, não a mesma espécie, mas outras espécies do gênero. E essa é uma coisa que eu acho que acontece muito depois das aulas de fungos, que a gente começa, a gente percebe como as pessoas começam a ver mais os fungos depois que a gente mostra fungos. E é incrível a diversidade que tem, as diferentes cores que eles apresentam, as formas, eles são super bizarros, e aí recebem também, por isso, alguns nomes estranhos, né? Agora eu quero compartilhar com vocês. Aqui. Então, aqui a gente vai começar, eu quero contar um pouquinho, e essa é uma aula que eu faço geralmente no quadro, e para tentar explicar, agora eu não vejo mais, eu não estou vendo o chat de vocês, então se alguém quiser perguntar, me interromper, pode abrir o microfone. Seu caminhão de lixo passado. Qualquer coisa eu aviso também aqui do chat. Então pode ser, tá. Porque agora eu não consigo mais ver. Então a gente viu várias formas, né, macroscópicas, que são as estruturas de reprodução sexuada dos fungos. Então, eu vou fazer aqui um desenho geralzão de um cogumelo que representa aquelas formas que a gente viu, né? Então, esse aqui é um cogumelo geral, a gente tem na parte de baixo lamelas, né? Então, esse seria equivalente a esse fungo aqui, né? Mas todos eles vão ter em um local específico do esporoma, então isso aqui a gente chama de esporoma, que é a estrutura que produz esporos, todos vão ter um local específico onde os esporos são produzidos. E essa estrutura, todas essas estruturas que eu mostrei, são estruturas que têm a função de reprodução.
A função dessas estruturas é produzir esporos. Então, por isso, inclusive, que a gente não vê essas estruturas sempre, né? Elas aparecem e desaparecem, é uma coisa meio mágica também dos fungos, né? Que a gente, enfim, tá lá num dia, não tem nada, no outro dia tu acorda de manhã, tem um monte de cogumelo no gramado, né? Uma coisa meio, o pessoal achava que era meio místico, então a gente vai ver o que está acontecendo ali. Então, isso acontece quando existe água suficiente para formar essas estruturas grandes, que são as estruturas que produzem os esporos para reprodução. Mas a parte mais importante dos fungos é o micélio, que é a parte que está no substrato. Então, esse fungo aqui, ele pode estar crescendo no gramado, pode estar crescendo na madeira, pode estar crescendo num animal. E no substrato onde ele está crescendo é que está o micélio. Então, o micélio fúngico é a parte mais importante. O micélio é composto por hifas. Então, a gente está começando a ver vários nomes, né? Então, eu vou colocar aqui. Esse é o esporoma. O esporoma produz os esporos sexuais. E aqui a gente vai chamar de micélio somático. Então, o micélio somático é basicamente o corpo do fungo. Porque é o micélio somático que cresce, que se expande no substrato, é o micélio somático que produz enzimas e que alimenta o fungo em si. Então, do que consiste o micélio somático? De hifas, né? Então, hifas é como a gente chama as células dos fungos. Os fungos, eles não têm células verdadeiras. A gente considera as hifas como células diferenciadas, que são longas e tubulares. Elas podem ou não ser septadas nesses dois grupos que são ascomicota e basidiomicota, que formam as estruturas macroscópicas. As hifas têm septos regulares. Então, hoje a gente vai ver bem, assim, geral, e depois em cada aula das próximas semanas a gente vai ver com mais detalhes tudo isso. Hoje é mais para a gente ter contato com algumas estruturas e algumas terminologias que vão nos ajudar depois. Então, as hifas são tubulares, elas surgem de onde, né? Elas surgem de esporos, então o esporo germina e dá origem às hifas, né? E as hifas, então, crescem, se alongam, começam a se ramificar, e a partir desse momento, então, que elas estão ramificadas e que formam um conjunto maior de hifas, isso a gente chama de micélio, né? Eu não vou entrar aqui na parte de ciclo hoje, eu vou começar a partir de um ponto como se a gente já tivesse, o fungo já tivesse no estágio para entrar na fase reprodutiva, né? Então, essa hifa, a hifa originária e a hifa que forma o micélio somático, ela é chamada, a gente vai chamar ela de hifa generativa. Então, as hifas generativas são hifas que, como o nome diz, geram várias outras estruturas. Elas são geralmente de parede fina e têm essa septação regular que eu desenhei aqui. Então, o que elas podem gerar, essas hifas, né? Essas hifas, elas vão gerar outros tipos de hifas também. Então, elas vão se ramificar e podem dar origem, por exemplo, aqui nessa ramificação, a um outro tipo de hifa, que é uma hifa estrutural, que está presente principalmente nas orelhas de pau. Então, orelhas de pau são esses fungos que têm uma consistência mais lenhosa, que parece madeira, ou então coriácea, como essa aqui, que ele até se dobra, mas ele é bem resistente. E essas hifas, elas são, então, em geral, mais retas. As hifas generativas se ramificam, podem se ramificar bastante, como nesse desenho aqui. Essas aqui, que são estruturais, elas são geralmente mais retas e têm parede grossa, e não tem muitas septações. Essas aqui são chamadas de esqueletais.
A minha letra fica igual criança de 5 anos nesse negocinho aqui. Então, as hifas esqueletais, por serem mais retas e de parede grossa, dão sustentação. Então, a gente tem hifas esqueletais, como eu mostrei aqui, no Pycnoporus sanguíneos, que torna ele mais resistente, mas elas, em geral, estão ausentes nos cogumelos, que são fungos que são muito mais frágeis, que duram menos tempo também no ambiente, são mais efêmeros, né? Então, esses geralmente, os que são mais molinhos, não têm tantas hifas esqueletais. Um outro tipo de hifa, que pode ser gerado a partir das hifas generativas, são hifas que se ramificam muito, ainda mais, que podem ter parede fina ou mais grossa. Também não tem, em geral, não tem septações, mas se ramificam bastante e ajudam também a conectar a estrutura toda. Essas hifas aqui, então, as esqueletais, e essas aqui que eu desenho agora, que são chamadas de ligadoras, elas são formadas aqui no esporoma. E são hifas, então, que vão dar essa estrutura, dar firmeza e forma a essa estrutura que é o esporoma. Então, a gente tem o micélio somático formado por hifas generativas, e as hifas generativas vão compor o esporoma, e no esporoma também vão se diferenciar em outros tipos de hifa, como as esqueletais e as ligadoras. E aí tem outras que podem ser, por exemplo, hifas de armazenamento de conteúdo, como hifas laticíferas, que vão ter, então, vão ser, digamos, mais gordas e tem conteúdos, tem alguns fungos, então, isso acontece bastante nos cogumelos. Bendy tá dando oi. Fungos que produzem estruturas líquidas dentro das hifas, como se fosse o que a gente chama de látex também, embora não seja análogo ao látex das plantas, né? Então, essas aqui a gente chama de laticíferas. Então, esses são só exemplos, laticíferas. Então, esses são exemplos de tipos de hifa que a gente vai encontrar nos esporomas. Além disso, nos ascomicota, as hifas, elas podem se compactar, nos basidiomicota também, mas geralmente a gente observa mais nos ascomicota. Vocês estão conseguindo me ouvir? Com o Bendy no fundo? Sim, sim. Sim. Tá. Então, nos ascomicota, às vezes o que acontece é que as hifas se modificam a ponto de ficarem super compactas e cada compartimento hifal se arredonda. Então, aqui na generativa, eu esqueci de falar, a gente chama isso aqui de hifa, e cada espacinho desse aqui é um compartimento hifal. Compartimento hifal. E às vezes, então, o que acontece é que cada compartimento fica tão compactado para formar uma estrutura que eles se arredondam, e isso às vezes dá uma aparência de pseudotecido. Como a gente vê e parece que são células, mas são, na verdade, hifas super compactadas, formando, então, uma estrutura mais ou menos desse tipo. Então, isso aqui é um pseudoparênquima. Parênquima, então, é como a gente chama tecidos verdadeiros, né? E é pseudo justamente porque a gente não tem hifas verdadeiras, células verdadeiras aqui, desculpa. Tá, agora eu vou precisar... Tá, então vamos falar um pouquinho sobre por que isso não são considerados células verdadeiras, né? Então, na verdade, as hifas, elas são formadas, elas têm essa septação, no caso de ascomicota e basidimicota, só que nesses septos aqui existe um poro.
Em todos os septos tem um poro, que é um canal, que conecta dois compartimentos hifais adjacentes. E através desse canal, desse poro, tudo pode passar de um compartimento a outro. Tanto sinais químicos, citoplasma, organelas, inclusive o núcleo. Né? Então, é isso que, de certa forma, constitui, ou nos dá a base para dizer que não é uma hifa, não é uma célula verdadeira. Não sendo célula verdadeira, também não tem formação de tecido verdadeiro. Por quê? Porque o tecido verdadeiro, ele tem células que têm todas as mesmas funções, né? Se a gente pensar em órgãos de animais ou partes de plantas, a gente vai ter conjuntos de células que têm a mesma função, a mesma forma, e que se organizam e funcionam de modo em conjunto, formando, então, um tecido. Nos fungos isso não acontece, então a gente viu aqui que a gente tem tipos de hifas diferentes, só que essas hifas, elas estão mescladas no esporoma com hifas generativas. Não existe a formação necessariamente de um conjunto de hifas que tem forma específica e função igual. Isso só acontece nas estruturas que vão formar, nas regiões, digamos assim, que vão formar os esporos. Então, aqui, nesse cogumelo, a representação seria aqui embaixo do cogumelo. Então, aqui a gente tem, né, a gente está usando o cogumelo como exemplo. Essa parte aqui de cima se chama, isso tudo aqui é o esporoma, que é a estrutura que produz esporos. Como é do filo Basidiomycota, a gente pode dizer que ele é mais especificamente um basidioma. E essa parte aqui de cima se chama pílio. Aqui é o stipe. E embaixo, então, aqui, nesse caso, nesse exemplo, a gente tem lamelas, e toda essa região aqui de baixo é a região que está organizada para produzir esporos, e a gente chama toda essa região aqui de himenóforo. O himenóforo é composto, pelo que a gente vê quando a gente corta e olha no microscópio, microscopicamente a gente vê o himênio. Então, o himênio é uma região que a gente chama de, que a gente pode considerar quase como uma organização mais composta por estruturas que todas têm a mesma função. Então, eu vou começar agora a desenhar, vou colocar em azul, vou puxar uma outra ramificação aqui que não tinha, uma outra hifa generativa que vai dar origem. Aí tem alguém pedindo para entrar, eu acho. Opa. João Pedro. Olá, João Pedro. Então, aqui em azul, tem a ramificação de uma outra hifa generativa que vai produzir, que vai se diferenciar também para produzir, então, estruturas de reprodução sexuada. Então, nos Basidiomycota, essas estruturas são chamadas de basídios, que tem esse formato, assim, de clava, e que produzem os esporos aqui na pontinha dos esterigmas. Então, esse aqui é um basídio. Esse aqui são esterigmas. E esse aqui são os esporos sexuais. Então, o que acontece é várias hifas vão se organizar sob o pílio. No caso, daqui eu estou falando um exemplo só que de Basidiomycota. Então, isso vai acontecer embaixo do pílio, nas lamelas de um cogumelo. No caso de Pycnosporos sanguíneos, vai estar acontecendo nos poros.
embaixo do píleo também. Nesse caso aqui, isso está formado nessa região. Então, aqui nesse caso, os esporos são essa massa escura. De qualquer forma, em todas essas regiões que produzem os esporos, que a gente chama de himênio, o que a gente vai ter vai ser vários basídeos, um do ladinho do outro, que são, então, várias hifas, que na ponta, nessa localidade específica, se diferenciam para produzir esporos. É claro que a minha proporção aqui está errada, né? Isso aqui a gente só vê no microscópio. E nos ascomicota, eu vou fazer aqui, vou desenhar de outra hifa, porque aqui a gente vai estar num outro filo, né? A gente tem também a hifa generativa. Deixa eu botar mais para cá. Nos ascomicota, então, essas hifas também vão se organizar num local específico, que tem o mesmo nome, de himênio, e vão formar a estrutura de reprodução dos ascomicota, que é um asco. Então, nos basídeos, eu esqueci de falar antes, a gente vai ter um basídeo formando 4 esporos, em geral. Existem exceções, como sempre, como tudo na biologia, mas, em geral, a gente tem um basídeo formando 4 esporos na parte externa dele, na pontinha desses cisterigmas, que são essas anteninhas aqui. E nos ascomicota, a gente tem um asco formando 8 esporos. Dentro do asco. Então, essa estrutura aqui se chama asco. Então, o que a gente aprendeu até agora, né? A gente tem asco, é o nome da ponta da hifa que produz os esporos sexuais em ascomicota, por isso o nome do filo, e basídio é a estrutura na ponta da hifa que produz os esporos sexuais em basidiomicota, né? Então, se a gente faz cortes microscópicos, a gente vê essas estruturas aqui, elas são importantes para a identificação, porque os esporos têm bastante importância na identificação de grupos taxonômicos. Num ascomicota, então eu vou, para ficar igual, eu vou desenhar aqui um ascomicota. Esse aqui seria equivalente a esse, tá? Então, aqui... Ops. Na madeira. Então, na madeira, a gente tem também o micélio somático crescendo. Então, isso quer dizer que nessa madeirinha aqui, essa madeira está repleta de micélio por dentro. E aqui, então, nos ascomicota, nessa estrutura, o himênio, que vai ser, então, formado por vários ascos, vai estar cobrindo essa parte interna aqui da tacinha. Então, o himênio é isso aqui. Então, lembrando que o himênio, a gente só consegue ver o himênio microscopicamente, porque o himênio, então, é o conjunto de células ou estruturas reprodutivas organizadas em uma camada. Dúvidas até aqui? Deixa eu dar um oizinho aqui para vocês. Ô, professora. Fala. A professora se referiu ali mais no início ao compartimento hifal, né? A professora falou que acontecia em ascomicota, mas acontece também nos basídeos? Sim, nos dois. Uhum. Isso a gente vai falar um pouco mais em detalhe depois, mas nesses dois grupos, vou mostrar aqui, existe um termo que eu não falei, mas esse grupinho aqui, então, que inclui ascomicota e basidiomicota, tem essa característica de ter hifas septadas. A gente chama esse grupo aqui, então, que tem ascomicota e basidiomicota, de dicária. Depois a gente vai ver melhor o que significa dicária. Daqui para baixo, todos eles têm hifas que não têm septação, que são chamadas de cenocíticas.
Então, tanto em ascomicota, voltando aqui, tanto em ascomicota quanto em basidiomicota, a gente vai ter hifas septadas com compartimentos hifais. Isso, então, se chama de dicária. Ups, peraí. Que aí a gente vai ver melhor numa outra aula. Dicária quer dizer... Muito fininho. Dicária ou dicariótico, vamos botar dicariótico, é uma classificação para o tipo de hifa que tem dicariótico, ou dicariótica para hifa, é um tipo de hifa que tem septação regular e que tem 2 núcleos dentro de cada compartimento hifal. Então, por enquanto, é só isso que a gente precisa saber, depois a gente vai falar mais sobre essa terminologia e sobre os diferentes tipos de hifas. Professora, o que está escrito ali em cima de basídio no meio em azul? É esterigmas? Esterigmas. Uhum. Ah, tá. Obrigado. É difícil escrever, eu vou escrever de novo. Minha letra fica parecendo de criança, né? E eu treinei. Esterigmas. Uma sugestão que eu dou, assim, se vocês baixarem aquele glossário, todas essas terminologias tem lá no glossário. Então, dá para vocês fixarem olhando o glossário, e o glossário tem desenhos também. Então, é bem bacana, porque dá para complementar com os meus desenhos que não são tão bons. Mais alguma pergunta? Professora, eu teria uma. A professora falou que nesse compartilhamento, né, que ocorre através dos poros, eles compartilham até as informações genéticas do núcleo? Foi isso? Sim, então, o núcleo, os fungos são fascinantes por causa disso, e essa é uma das coisas que diferencia os fungos de outros organismos, principalmente de plantas e animais, porque eles podem compartilhar, os núcleos podem migrar de um compartimento ao outro, podem passar de compartimentos diferentes, e pode, inclusive, acontecer, se forem 2 núcleos geneticamente diferentes, pode acontecer fusão dos núcleos, pode acontecer uma meiose interna e recombinação genética dentre 2 núcleos do mesmo indivíduo, da mesma hifa. E isso, né, qual é a consequência disso? Isso faz com que os fungos tenham uma capacidade de adaptação altíssima. Então, por isso que é super difícil a gente, por exemplo, acabar com mofo, né? Todo mundo pergunta, o que eu faço? Tem mofo na minha parede, tem mofo, né, no meu casaco de couro, no meu sapato. A gente sofre com isso aqui em Floripa, né? Mas eles são super adaptáveis por causa dessa capacidade de combinação, de recombinação, mesmo interna, e também porque os mofos são uma fase assexual, mas os fungos têm vários grupos, várias espécies dentro dos fungos que estão super adaptados à fase assexual. Algumas espécies quase não se reproduzem sexuadamente porque eles são super bem sucedidos, produzindo esporos que são mais fáceis de serem produzidos, mais rápidos e mais eficientes na dispersão. Né, o mofo, quando a gente vê que ele está verde ou preto, é porque já tem um monte de esporo ali, e a essas alturas já está, enfim, espalhado. Então, é super difícil de acabar com eles por causa disso, e por causa dessa capacidade que eles têm de recombinação interna. Muito confuso? Não, professora, obrigada. Mais alguma pergunta? No chat não tem perguntas, professor. Não, tá. Então, acho que por hoje, de certa forma, era isso, mas pra gente... Eu sei que parece confuso, mas essa foi... eu decidi esse semestre fazer invertida a aula. Geralmente eu começava com Chytridiomycota,
Mas tem tantas informações e tanta nomenclatura com ascomicota e basidimicota que eu achei melhor começar ao contrário. Então, não se assustem com os nomes, é bastante nome e bastante informação nova, né, que eu sei. Vocês não vão precisar decorar nem memorizar nada, mas mesmo eu acho que porque eles são fascinantes. Maria, agora tem uma pergunta do João Pedro. Se esse movimento dos núcleos, ele é por movimento browniano ou direcionado? É direcionado e feito através dos microtúbulos. Então, toda movimentação, vocês devem ter visto já em biologia celular, né, que tem toda aquela rede de microtúbulos, como se fossem quase que trilhos, né, quase trilhos dentro das células, e toda essa movimentação é feita pelos microtúbulos. Então, os vacúolos também. Tem uma parte muito legal que a gente vai ver numa outra aula, que é como as hifas crescem, e que tem um peso super grande também, os microtúbulos têm um peso super grande no crescimento e ramificação das hifas, a gente vai falar sobre isso. Então, não são movimentos aleatórios, são movimentos ordenados pelo microtúbulo. Respondido, João? Show, ele disse. Show. Os fungos são show, os fungos são incríveis. Tá. Mais alguma pergunta? Aqui no chat, não. Tá. Então, eu vou... acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente não necessariamente vai fazer as aulas até meio-dia, né? Eu acho que fica meio cansativo. Mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, assim, não tem... A gente pode ficar até meio-dia, se vocês quiserem, mas eu tentei reduzir um pouco as aulas, porque eu acho que fica cansativo para todo mundo, né? A gente ficar só ouvindo, sem estar se vendo, é diferente a dinâmica, né? Oi. Eu cheguei meio atrasada porque minha internet caiu, então eu perdi o começo. Mas ali tá escrito micélio somático. Tem um micélio sexual, algo assim, então? Então, o micélio somático é a parte mais importante do fungo, realmente, que é a parte que está no substrato e que geralmente a gente não vê. E esse micélio, quando tem água disponível, ele se organiza, então, para formar a estrutura que é sexual. Tu estavas na hora que eu mostrei os fungos? Eu tava, só que tu começou a mostrar e aí eu caí bem nessa hora. Tá. Então, todas as estruturas que eu mostrei são estruturas sexuais. São estruturas que têm função de produzir e dispersar os esporos sexuais. Mas elas são efêmeras, né? E o que eu comecei, então, a falar ali a mais importante parte do corpo dos fungos é o micélio somático, que a gente nem sempre vê, né? Às vezes a gente vê na madeira, em picnoporos sanguíneos, nesse aqui não dá para ver, mas quando tem alguns fungos que são coloridos, que quando a gente quebra a madeira, a gente consegue ver o micélio dentro da madeira. Legal. Não é sempre, mas em alguns a gente consegue ver. Então, mesmo que a gente, né, basicamente a gente pisa em micélio o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente o micélio está sempre lá, mesmo que ele não esteja se reproduzindo. E a reprodução sexual vai depender de umidade, de temperatura, da época do ano, mas o micélio somático está sempre lá. E o micélio somático está em tudo, né? Se a gente pensar assim, agora no grande papel que os fungos têm na natureza. Os fungos são decompositores. Então, eles estão relacionados à morte, mas também relacionados à vida. Por quê? Porque eles têm esse papel super importante de decompor a matéria orgânica, né? Então, junto com as bactérias, os fungos têm um papel super importante de reciclar a matéria orgânica, de decompor, mas também, por causa dessa capacidade deles de decompor matéria orgânica em compostos simples, esses compostos vão alimentar
os organismos que ainda estão vivos, né? Porque são compostos pequenos que vão ser, por exemplo, absorvidos pelas raízes das plantas. Os fungos propõem isso, essa reciclagem na natureza. Então, eles têm, né, eles representam a morte, mas mais do que isso, representam a vida também. Uhum. Obrigada, prof. Uhum. Tem mais alguma palavra aqui que vocês não conseguiram ler? Bom. Professor, eu teria só mais uma pergunta, que seria em relação à disciplina em geral, né? A professora falou, então, que a gente vai ter duas disciplinas, duas atividades avaliativas durante esse período assíncrono, né? E, no caso, a gente vai ter duas quando a gente tiver aula presencial, né? Então, no caso, ela não vai ser fechada, então, no final do semestre, a gente não vai ter a nota final, ela vai ficar, tipo, em suspenso. Então, vai ficar, provavelmente, isso foi também uma decisão que a gente tomou lá no início, né, porque como a gente não sabe como que a pandemia vai seguir, eu acho que a gente não vai ter condições de voltar nesse semestre, obviamente, a gente está, né, em outubro, e acho que a gente não vai ter como voltar em segurança. Então, o que a universidade fez é que as disciplinas que não tiverem o conteúdo todo completo e não tiverem a nota completa, a turma vai ficar com o conceito P. O conceito P é o conceito I, de incompleto, só que chama P porque é pandemia, para diferenciar do I. Então, basicamente, é dizendo que não foi possível completar e que essas atividades vão ter que ser feitas depois em outro semestre. A diferença é que, diferente do conceito I, quando vocês têm conceito I, que não conseguem, por alguma razão, terminar a disciplina e ficam com I, eu acho que existe uma condição que vocês têm que fazer no semestre seguinte aquela disciplina para completar o conceito, se não me engano. Com o P, isso pode ser feito em qualquer momento, no futuro. Isso, enfim, provavelmente isso vai criar um problema no futuro, mas a gente está numa situação, assim, mundial que ninguém está muito sabendo como lidar e como resolver. Então, acho que é tudo muito novo. Possível que semestre que vem tenha alguma mudança também, né, por causa do que a gente decidiu e como a gente fez, as experiências que a gente teve nesse semestre, mas eu também não sei. Mas, então, fica com o conceito P, e vocês fazem depois a parte prática e as avaliações que ficaram para depois. Ok, muito obrigada. Com relação a isso, talvez tenha coisas que vocês tenham dúvida, que sejam dúvidas minhas também, porque a gente está numa situação muito atípica, né? Mas o mais importante é a gente estar em segurança, tentar se manter saudável, tentar não pegar o vírus. Então tá. Por hoje é isso. Se vocês tiverem, eu sugiro que vocês deem uma olhada no... Eu vou parar de compartilhar aqui, vou voltar lá para a nossa sala. Vocês podem dar uma olhada no glossário, dar uma olhada nas terminologias, dar uma olhada nas figuras que estão lá, e nos links também que eu coloquei. Então, eu coloquei um link de uma... Então, a gente tem coisas, a gente vai ver ao longo desse resto do semestre, sobre fungos a gente vai ver coisas mais como hoje, a gente vai ver várias coisas com nomenclatura, forma, né, coisas... vocês não vão precisar memorizar, obviamente, nada, eu não trabalho com decoreba, eu acho que isso não é aprender, mas a gente tem que saber onde procurar os nomes para poder até apreciar mais o que a gente estuda, né? Eu acho que na biologia a gente tem uma diversidade tão grande, ninguém memoriza tudo, mas a minha ideia e o meu objetivo, assim, com a parte de fungos é que vocês compreendam melhor esse reino que a gente estuda tão pouco, né, que é, de certa forma, renegado,
em vários aspectos. Eu acho que tem um tanto de preconceito, mas também tem, por exemplo, no Brasil, principalmente, no mundo inteiro, a micologia, o estudo de fungos, é uma ciência muito mais nova do que o estudo de plantas ou de animais, e no Brasil mais ainda, né? Eu vou colocar, eu dei uma palestra no sábado, que eu mandei até o link para vocês, eu não sei se alguém conseguiu assistir, mas lá eu contei um pouquinho da história da micologia no Brasil, que começou ontem, né, é muito, muito recente. Então, eu acho que ela já está disponível no YouTube, eu posso colocar o link para vocês. Eles são super injustiçados, e eu estou aqui para trazer justiça aos fungos, porque eles são organismos super maravilhosos. E tem coisas que eu sempre fico muito motivada, eu acho que a micologia tem, apesar de ser injustiçada, tem um carisma muito grande, né? Eu tenho grandes amigos e amigas micólogas que são pessoas super bacanas, em parte porque eu acho que os fungos têm muito a nos ensinar, né? Não só por causa dessa resiliência de resistir, que eu acho que é o que a gente está precisando aprender a fazer também, mas eles também são organismos que têm relações com qualquer outro organismo. Depois, lá para a última aula, a gente vai falar um pouco mais de interações, mas ao longo do semestre vocês vão perceber os exemplos. É muito difícil a gente olhar para um fungo e não olhar o que está em volta ou se conectando com ele, porque os fungos têm conexões com todos os outros organismos. Não tem preconceito. Essa eu acho que é outra lição que eles têm para nos dar, né? A gente tem que entender que a gente faz parte de um sistema que está todo conectado e a gente tem que ter respeito por todos os seres. Eu acho que esse é outro aprendizado que a gente tem que levar dos fungos. E eu ia falar outra coisa e me perdi. Mas eu acho que... Ah, tá, lembrei. Ontem mesmo, uma das coisas que me alegra com essa disciplina, eu não espero que vocês memorizem, eu não espero que vocês amem de paixão, como eu amo de paixão, eu sou apaixonada e obcecada pelos fungos, tudo é com fungos, né, eu bordo fungos, eu faço fungos, mas uma coisa que me alegra também, ontem eu recebi um ex-aluno, ele já está formado, o Fernando já está formado, já está com trabalho, ele trabalha com ornitologia, com pássaros, e ontem ele me marcou no Facebook que ele estava fazendo uma trilha e encontrou fungos, e ele lembrava do nome comum e do gênero do fungo que ele encontrou, e ele me marcou isso. Para mim, assim, já valeu a pena ter dado aula para aquela turma. Então, assim, quando a pessoa lembra, né, e começa a perceber os fungos no ambiente que ela está, mesmo que ela esteja olhando para o céu, procurando por passarinhos, ganhei o dia, assim. Já valeu. Então, acho que em parte é isso, assim, que é o meu objetivo com a disciplina. Então, eu espero que vocês gostem. Vocês podem perguntar, mandar perguntas ou para mim, para Miriam, para Lorena, mandar por e-mail, colocar no chat ou abrir o microfone quando estiverem aqui. Estamos à disposição. Certo? E se tiverem alguma outra dúvida com relação ao programa, ou... Enfim, se eu puder ajudar, eu ajudo, senão a gente tenta descobrir em conjunto a resposta. Porque talvez a gente não tenha, né? Talvez ninguém tenha nesses momentos de pandemia. Mas vamos lá. Vamos que se... Como dizem os chilenos, vamos que se puede. Certo? Até a próxima, então. Boa semana. Obrigada, Duda. Eles é que fazem isso comigo. Um beijo grande e boa semana, gente. Nos vemos, então, na segunda, dia 9, tá? Na semana que vem, a gente não se encontra aqui. Tchau.
Tchau, gente. Boa semana. Boa semana, obrigada. Tchau, tchau, gente. Parar de gravar.